Olá, eu sou o professor Gustavo e esta é a terceira aula do curso básico de AutoCAD 2021. Nesta aula eu vou falar sobre o comando line. Na verdade, nós vamos continuar falando sobre o comando line, agora usando coordenadas relativas. Acompanhe aí, vai ser bastante interessante. Na última aula, que foi a aula 2, eu comecei já a falar sobre o comando line, só que usando coordenadas absolutas. Só para complementar o que foi falado na última aula, sobre o comando line e coordenadas absolutas, eu gostaria de dizer que nesse quadrante aqui, que é o primeiro quadrante, nós temos o x positivo e o y positivo. Relembrando que é sempre x, y, uma coordenada cartesiana. Nesse outro quadrante, nós temos o x negativo e o y positivo. Então, em relação ao ponto zero, para a direita o x é positivo, para a esquerda o x é negativo. Em relação ao eixo zero, para cima o y é positivo, para baixo o y é negativo. Eu não falei isso na última aula, então gostaria de complementar. Então, nesse quadrante aqui, eu tenho o x negativo, porque é para a esquerda, e o y negativo. E nesse último quadrante, eu tenho o x positivo e o y negativo. Então, para exemplificar, um dos desenhos que eu coloquei, tinha lá uma coordenada menos 30, 50. Por que menos 30? Porque ele está aqui do lado esquerdo, e 50 positivo porque ele está para cima. Aqui é o 20, 50. 20 em x positivo, 50 em y positivo. E aqui é o menos 30, menos 20. Menos 30 em x, menos 20 em y. E esse último é mais 20 em x, menos 20 em y. Ok? Então, eu vou agora ver com vocês a seguinte coisa. Se eu tenho 20 aqui em x e tenho menos 30 em x aqui, esse comprimento dessa linha vai ser 20 mais 30, ou seja, eu tenho um comprimento de 50 daqui até aqui. 30 para esse lado e 20 para esse lado, total de 50. Aqui eu tenho 50 em y aqui em cima e 20 para baixo, 50 para cima e 20 para baixo, o total é 70. Tudo bem? Eu passei essa ideia, esse conceito, por quê? Porque agora nós vamos usar as coordenadas relativas. Lembrando que as coordenadas absolutas, elas são em relação ao eixo cartesiano. Agora nós vamos entender o que são coordenadas relativas. Eu peguei aquele mesmo desenho que eu acabei de mostrar para vocês, de um retângulo de 50 desse lado e 70 desse lado, e vou fazer esse desenho, o primeiro desenho da aula 1, que vai ser igual àquele desenho lá da aula anterior. Tudo bem? Só que agora nós vamos fazer usando coordenadas relativas. Eu não sei quais são esses pontos agora. Imagina que esse retângulo está em qualquer lugar das coordenadas cartesianas. Tudo bem? Então, eu quero desenhá-lo sem me preocupar com os pontos absolutos dele. Como que eu faço? Eu venho aqui no comando line, ou eu clico aqui, ou eu aperto a tecla L e dou Enter. É o que eu estou mostrando aqui, ó, Line, Enter. Aí eu clico em qualquer lugar da tela. Eu vou clicar aqui, ó, nesse ponto. Veja que eu comecei, deixa eu tirar isso daqui de baixo. Isso daqui de baixo, ele não permite eu ficar fazendo linhas sem ser nesses eixos X e Y, nos eixos ortogonais. Eu vou tirar. Esse outro aqui, ó, que é o Snap, ele me facilita em alguns pontos, mas prejudica em alguns. Eu vou tirar ele também. Eu vou desmarcar tudo aqui, ó.
quando vocês começarem esses desenhos, deixem sempre tudo desmarcado. Conforme formos precisando, eu vou mostrando para vocês, tá? Então eu vou voltar aqui, ó, comando line, enter, vou clicar em algum ponto, ó. Cliquei aqui. Agora eu quero fazer esse pedaço aqui, ó. Esse comprimento é 50, ó, que é igual aqui embaixo. Eu quero deslocar 50 para a direita aqui, ó. Quando eu desloco 50 para a direita, olha o que eu estou usando aqui, ó. Arroba 50,0. Isso quer dizer o quê? Quando eu ponho o arroba, quer dizer que eu quero usar as coordenadas relativas. 50,0 eu estou falando que é 50 em x e 0 em y. Por quê? Porque eu estou deslocando só aqui na horizontal para a direita. Então eu vou colocar lá arroba 50,0 e vou dar o Enter. Ele fez esse comprimento aqui que é igual a esse daqui, ó. Agora eu quero deslocar para cima 70. Quando eu desloco para cima na vertical, eu só estou deslocando em Y. Como eu estou indo para cima, ó, vejam aqui esse desenho que eu fiz. Ó. Quando eu desloco para cima, eu tenho que colocar o Y positivo. Quando eu desloco para a direita, na horizontal, o X é positivo. Quando eu desloco para a esquerda, na horizontal, o X é negativo. E quando eu desloco para baixo, na vertical, o Y é negativo. Então vamos lá, eu quero deslocar 70 para cima. Então eu vou colocar arroba 70, desculpa, é sempre x primeiro, 0,70, que é o mais 70, né? Eu desloquei para cima. Agora eu quero deslocar os mesmos 50 aqui, ó, para a esquerda. Se eu vou deslocar para a esquerda, ele vai ser negativo x, arroba menos 50,0, ou seja, menos 50 porque eu estou indo para a esquerda, vírgula 0 porque eu não vou deslocar nada em y, só em x. Enter. Agora eu teria que deslocar 70 para baixo, ou eu apertar lá o C de close. Então se eu digitar C de close e der um Enter, eu estarei fechando o meu desenho. Mas eu vou fazer o arroba menos 70, porque eu estou indo para baixo. Opa, desculpa, novamente. 0, menos 70. Vejam que ele veio aqui, ó, e eu continuo com o comando ativo. Quando eu dou o C de close e dou um Enter, ele termina o comando. Ele sai do comando line. Aqui, ó, eu mantenho no comando line. Porque eu não dei o close, eu posso continuar me movimentando. Vou dar mais um Enter agora para sair do comando. Dei mais um Enter, ele saiu do comando. Poderia ser um ESC? Poderia ser um ESC. Então eu fiz agora as coordenadas relativas usando o deslocamento em X e o deslocamento em Y. Ok? Isso é um tipo, ó, que eu coloquei aqui. Ó, primeira maneira de eu fazer coordenada relativa com deslocamentos em X e em Y. Tudo bem? Agora, eu vou fazer uma segunda forma, esse mesmo desenho, só que agora eu quero usar comprimento, sinal aqui de menor ângulo. Como que funciona isso? Eu quero fazer esse mesmo desenho aqui, 50 por 70, só que agora eu vou falar quanto que eu quero deslocar. Não importa se é em X ou em Y, não vai ter positivo ou negativo. E qual vai ser o ângulo? Então veja, ó, aqui eu tenho algumas coordenadas angulares. Ó. Aqui é o 0 graus, aqui é o 90, aqui é o 180, aqui é 270. Então, dependendo de quanto eu quiser me deslocar, dependendo do ângulo que eu quero que ele desloque, eu vou colocar. Então vamos lá. Primeira coisa, comando line, L, Enter. Vou clicar em qualquer lugar aqui. Vou começar arroba. O quanto eu vou deslocar, independente se é para cima, para baixo, para qualquer lado, direção, é o quanto que eu vou deslocar. Vou deslocar 50. Então vou colocar 50. Agora eu vou usar o ângulo. Vou dizer qual ângulo que eu quero andar 50. Então eu tenho que pôr o sinal de menor, igual está aqui, ó.
Como eu vou deslocar para direita, ou seja, aqui em cima desse eixo, o meu ângulo é 0. Enter. Ó, eu desloquei 50 num ângulo de 0. Agora eu quero deslocar 70 para cima. Esse ponto que eu estou agora passa a ser o centro da circunferência, o meu ponto 0. Como eu quero deslocar na vertical, o ângulo é 90 graus. Então eu vou colocar arroba 70, que é o quanto eu quero deslocar, menor que 90, que é o grau, quantos graus eu quero andar. Dou um Enter. Aqui, ó, ele deslocou 70 para cima. Agora eu quero deslocar 50 para a esquerda, em relação a esse ponto. Para a esquerda, aqui em relação ao ponto, na horizontal, é 180 graus. Arroba 50 menor, que é o ângulo, né? 180. E vou dar um Enter. Ele veio para cá. Agora eu posso dar um C de close e fechar, ou eu vou deslocar 70 para baixo. Deslocar 70 num ângulo de 270 graus. Eu vou dar o C de close e vou dar o Enter, que daí fica igual está aqui, ó. Relembrando então, deslocamento e o ângulo. Primeiro eu desloquei na horizontal para a direita. Aqui eu desloquei 70 para cima. Aqui eu desloquei 50 para a esquerda. E aqui eu fechei. É o mesmo desenho que está aqui, ó. Tá vendo que ele ficou um pouco para cima? Eu vou mostrar para vocês agora, aproveitar, e dar o comando Move. O comando Move é para mover, deslocar, né? Então, quando eu aperto o meu teclado aqui, M de Move, tá vendo que ele aparece já aqui, ó, aparecendo aqui em cima da minha cabeça, ó. O primeiro comando aqui já é o Move. Eu não preciso nem escrever ele inteiro. Como é o primeiro que aparece, eu dou um Enter. Se eu quisesse um outro aqui, eu teria que vir com o mouse e escolher ele, tá? Então, como o Move é o primeiro, eu digitei M e dou um Enter. Ele pede para mim aqui, ó, selecione objeto. Pode ver aqui embaixo na linha de comando, selecione objeto. No mouse também está aparecendo ali, ó, Select Objects. Para selecionar o objeto inteiro, eu tenho que clicar aqui e selecionar ele inteiro, abranger tudo. Selecionei. Ele ainda continua pedindo selecione objeto. Por quê? Porque pode ser mais de um objeto que eu quero deslocar. Como é só esse que eu quero, eu dou um Enter. Ó. Aí ele coloca selecione o ponto base. Eu posso escolher um desses cantos como ponto base, quando eu quero precisão. Ou, no caso aqui, eu não me estou importando com precisão, eu clico em qualquer ponto aqui para ser como ponto base. E agora, ó, tá vendo? Eu posso deslocar para onde eu quiser. Ó. Vou deixar mais ou menos aqui na mesma altura do outro. E vou clicar novamente para onde eu quero que ele vá. Eu poderia mandar ele para um ponto específico das coordenadas cartesianas. Por exemplo, lá para o ponto 00. Ou para o ponto 1010. Sei lá, qualquer ponto específico. Tudo bem? Mas aqui eu só queria trazer ele um pouquinho para baixo. Vou aproveitar e vou ensinar um outro comando também, que é o comando copy, para copiar alguma coisa. Eu digito C, tá vendo que o C é do círculo? Então eu não posso dar C e Enter, porque senão ele vai desenhar um círculo. Eu vou digitar o O ainda, ó, CO. Tá vendo que ele passou por copy agora? Então eu dou um Enter. Selecione objeto, novamente, está pedindo selecione objeto. Vou selecionar esse daqui, por exemplo. Vou dar um Enter, ou o botão direito do mouse. Selecione Base Point, ponto base. Vou clicar aqui ó, no centro. Cliquei a olho, tá? Tá vendo? Eu posso deslocar ele para qualquer lugar. E fazer isso quantas vezes eu quiser. Ó. Olha que chique. Enquanto eu não der Enter, ficar clicando, ele vai copiar quantas vezes forem necessárias. Vejam que ele copia exatamente o que tinha. Eu esqueci de falar uma coisa aqui, ó. Quando eu desloco, quando eu coloco positivo ângulo, é porque eu estou deslocando para cima. Isso aqui é mais 90. Eu poderia colocar menos 90, que seria aqui para baixo. O 270 é igual a menos 90. Se eu tivesse um ângulo aqui de 45, por exemplo, eu poderia colocar menos 45 aqui embaixo. Eu não tinha falado nisso, tá? Então esse é o primeiro exercício, que é o desenho 1
Eu mostrei como fazer na primeira maneira através de deslocamento de x e y, e mostrei aqui como fazer através de comprimento menor que ângulo, tá bom? Agora, ó, tem mais aqui, são 4. Eu vou fazer mais um aqui para vocês verem, para não ficar muito grande esse vídeo. Depois eu vou deixar esses 2 para vocês fazerem aí, praticarem, tá? Esse daqui é um desenho também igual lá da aula passada. Só que aqui, ó, eu tenho deslocamento. Esse tamanho aqui, ó, eu não tenho o comprimento dele. Imagina que você pega um desenho que você não sabe esse comprimento. Você sabe que ele tem 20 aqui por 20 aqui. Você sabe que em Y tem 20 e em X tem 20. Tanto esse quanto esse. Tudo bem? Aí eu vou ter que usar, se eu tenho esse tipo de dimensões, vou ter que usar a primeira maneira, que é deslocamento em X e deslocamento em Y. Então vamos lá? Vou comandar o comando line, Enter. Vou começar por esse ponto aqui, ó. Que está aqui, ó, clicar em qualquer lugar da tela, clicar aqui, aí eu vou dar lá, arroba 40,0, ou seja, vou deslocar para a direita em 40, só em X, não vou deslocar em Y, por isso que é vírgula 0. Lá, eu desloquei só em X 40. Agora eu quero deslocar 40 para cima, ou seja, só em Y. Vou colocar arroba 0 em X, vírgula 40 positivo, porque é para cima. Dou um Enter. Ó. Agora eu quero deslocar 20 em X para a esquerda e 20 em Y para cima. Então eu vou deslocar arroba menos 20, porque o X eu estou indo para a esquerda, vírgula, mais 20 porque o Y eu estou indo para cima. Eu não preciso colocar o mais, tá? Sempre que for positivo eu não coloco. Quando for menos eu tenho que colocar só no menos. Ó, ele veio para cá. Agora ó, eu vou deslocar para a esquerda 20 e para baixo 20, ou seja, o x e o y vão ser negativos. Arroba menos 20, vírgula, menos 20. E, para fechar, C de close. Prontinho, ó. Fiz o mesmo desenho usando deslocamentos em x, deslocamentos em y. Beleza? Lembrando sempre que para a direita o x é positivo, para a esquerda é negativo, para cima o y é positivo, para baixo o y é negativo. E para finalizar a aula de hoje, depois eu deixo esses outros 2, se eu não tivesse quanto eu estou deslocando em x, quanto que eu estou deslocando em y, eu não sei o comprimento disso, mas eu sei que ele tem um comprimento total de 28,28. Eu não sei quanto desloca em x e em y. E eu sei o ângulo aqui, ó. Como que nós vamos fazer? Usar deslocamento menor que ângulo. Então vamos lá, line enter, um ponto qualquer. Eu quero deslocar 40 para a direita. Nesse caso eu poderia usar x e y ou deslocamento, vírgula, deslocamento menor que ângulo. Então eu vou colocar lá. Você pode mesclar os dois, tá? Você não precisa usar obrigatoriamente um deles. Depende da sua necessidade. Aqui o de baixo eu vou usar arroba 40,0. Eu estou usando XY. Por quê? Tanto faz. Esse aqui eu vou usar também a mesma coisa. Ó. Arroba 0,40. 0 em X, 40 em Y. Por quê? Porque eu posso escolher. É mais fácil, eu não preciso pensar que ângulo que é esse. Agora aqui, ó, eu vou deslocar 28,28, porque esses tamanhos são iguais. Em relação ao ponto 0 aqui, ó, eu tenho 135 graus. Então eu vou ter que fazer arroba 28,28. Eu não posso colocar vírgula, pessoal. Se eu colocar vírgula, ele vai dar erro. Porque vírgula, estou dizendo para ele que é x, y. Então eu tenho que colocar 28,28 no AutoCAD sempre que eu for colocar um número real, com fração, tá? Com parte fracionária. Tá bom? Eu vou dar então 28,28 menor que 135 graus. Olha lá, ó, ele desenhou para mim. Tudo bem? Agora eu preciso saber, em relação a esse ponto aqui, ó, em relação ao 0, quanto que é esse deslocamento total. Ô professor, mas foi dado só esse pedacinho aqui, não foi dado o total. Aí entra a trigonometria. Quanto que vale esse ângulo aqui, ó,
é um ângulo reto, 180, correto? Se eu tenho 180 mais 45, vai dar 225, você tem que fazer as contas. Se tivesse dado esse aqui de baixo, você ia ter que fazer as contas. Ó, aqui eu tenho 90, aqui eu tenho mais 90. Se isso daqui são dois iguais, esse aqui é 45. Então você vai ter que usar conceitos trigonométricos. Então agora eu vou deslocar 28,28 num ângulo de 225. Arroba 28,28 menor que 225, que é o ângulo. Depois C de close, Enter. Olha lá. Fiz novamente o mesmo desenho. Vou subir ele um pouquinho para cima, ó, Move, M, Enter. Vou selecionar. Deixa eu mostrar uma outra coisa. Eu estou mostrando para selecionar assim, né? Ó. Quando ele fica azul, eu tenho que selecionar tudo que está dentro. Ó. Mas se eu fizer assim, ó, de baixo para cima, vejam que eu estou usando um método diferente. Eu tenho que cruzar as linhas que eu quero deslocar. Ó. Veja que eu não precisei ir até lá em cima. Dou um Enter, ponto base. Vou mostrar para vocês. Ó. Eu quero usar esse ponto específico como base. Eu posso vir aqui no Snap, clico nele e ele captura para mim esse ponto. Ó. Quando eu preciso pôr ele, eu quero colocar ele bem aqui. Ó. Esse Snap ajuda, só que às vezes ele atrapalha também. Eu estou querendo pôr ele para cima, mas ele está capturando aquele ponto. Tem momentos que o Snap atrapalha. Depois de selecionado, ó, eu vou trazer ele um pouquinho para cima. Beleza, está pronto. Eu vou deixar esses 4 desenhos para vocês, com a explicação desses 2 primeiros. Esses outros 2 aqui, que é o desenho 3 e o desenho 4, eu não vou colocar os comandos aqui ao lado para vocês poderem praticar. Tá bom? É importante vocês praticarem aqui com base nesses outros que eu fiz anteriormente. Tudo bem? Deixe aí nos comentários se vocês estão entendendo, se está difícil, se está conseguindo compreender da forma que eu estou explicando. Deem sugestões, porque ajuda muito na hora de eu elaborar as videoaulas, né? E elas são feitas para vocês, para que vocês possam estar aprendendo, não importa onde vocês estejam, tá bom? Esse é o meu objetivo, espero estar atingindo. Espero que vocês estejam gostando. Vou fazer muitas aulas aí do AutoCAD. Vão acompanhando. Se vocês não são inscritos, se inscreve, ativa o sininho, porque vai ajudar. Sempre que eu publicar uma nova aula, ele vai aparecer. Lembrando que eu tenho muitos vídeos no canal falando sobre outras coisas também, que pode ser do interesse de vocês. Dá uma olhada aí nos outros vídeos, na playlist, para vocês verem o que mais tem. Tá bom? Deixe o seu like, que vai ajudar bastante o crescimento do canal, para que ele chegue, todos esses vídeos cheguem a mais pessoas. E compartilhem com quem vocês acham que vão gostar desses vídeos, tá bom? Obrigado pela força. Qualquer dúvida, então, escreve aí nos comentários. E até a próxima, pessoal. Obrigado.